aí, beleza? Aqui é o Rômulo, esse aqui é o Igor e esse é mais um episódio do nosso Podcastando no Plantão. Galera, vamos lá então, vamos discutir potássio. Potássio é o primeiro e eu vou começar discutindo hipocalemia, beleza? Definição de hipocalemia é, potássio abaixo do limite da normalidade, vamos ler 3,5 ali mais ou menos. Isso aí é hipocalemia, a definição é essa. Mas o que eu preciso saber de um pouco mais de teoria antes da gente começar a se aprofundar ali em conduta, beleza? Potássio, como que a gente tem potássio? Vamos colocar assim, é ingesta. Tá? A gente come potássio e o potássio a gente sabe que é o principal íon intracelular, então basicamente ele vai praticamente todo para dentro da célula, um pouco dele fica no meio extracelular. Isso é importante. Como a gente perde potássio? Também pelo trato gastrointestinal e perda renal, tá? Então ele é excretado via renal. Esses dois conceitos são importantíssimos para a gente entender algumas fisiopatologias do potássio e daí vem o lance de você quando suspeitar e quando pedir, por exemplo, né? E aí depois a gente discutir tratamento, obviamente. Então, beleza. A gente já definiu aqui como que é a ingesta, como que é a perda. Ok, tá certo. A perda renal, como que funciona? Né? O potássio faz parte daquele sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aldosterona, fica ligado nesse nome. Por quê, cara? A aldosterona tem um papel importante na fisiopatologia para você entender os distúrbios de potássio aqui, em se falando principalmente de hipocalemia. Por quê, Rômulo? Cara, a aldosterona faz uma coisa primordial. Ela pega o sódio e troca por potássio ou hidrogênio. Então ela reabsorve o sódio, tá? E excreta potássio ou excreta hidrogênio. Excreta potássio ou excreta hidrogênio. Tá? Ela faz essa troca entre os dois íons, potássio e hidrogênio. Então, olha que interessante. Um paciente com potássio baixo, a aldosterona não vai continuar excretando potássio. Ela vai começar a excretar mais íons hidrogênio. Então, se eu começo a diminuir minha quantidade de íons hidrogênio, eu gero uma alcalose metabólica. Então, calma aí, cara. Então, hipocalemia gera alcalose metabólica. Mas olha aqui, alcalose metabólica também. Então, o paciente tem com pouco hidrogênio. Então, a aldosterona não vai reabsorver sódio e mandar ainda mais hidrogênio, porra. Seria uma sacanagem. Então, o que a aldosterona faz? Ela começa a excretar potássio, cara. Então, a alcalose metabólica é causa e consequência de hipocalemia. Pronto. Você precisa entender isso, cara. Isso faz muita diferença, tá certo? E aí tá a minha primeira sacada para quem quer começar a ter noções práticas realmente do distúrbio eletrolítico dentro do pronto-socorro. Paciente com hipocalemia é igual solicitar a gasometria arterial, ponto. Tá? Você tem que avaliar o distúrbio ácido base dele também, uma vez que eu já expliquei para você que além de causa é consequência também. Tá? Mas vamos lá, quais são as outras causas de distúrbios do potássio e hipocalemia que a gente está falando? Se eu falei que absorve via oral, você já faz o link rápido, também perco via oral. Beleza, vômitos, perco trato gastrointestinal, diarreia, principal causa. Cara, paciente com diarreia e desidratação, principal causa de hipocalemia no pronto-socorro. Pegou? Mas e aí? Tá, vamos definir um pouquinho melhor essa parte do trato gastrointestinal. Então a gente tem a principal causa, que é essa perda de diarreia. E se falando em trato gastrointestinal alto, a gente tem a perda por vômitos. Tá? Então, tá aí a segunda sacada. Você vai pedir potássio para paciente com franca diarreia ou paciente com vômitos incoercíveis, porque isso cursa com hipocalemia. Cursa da mesma forma, Rômulo? Não, tá? Diarreia sim, perde-se potássio diretamente, agora vômitos não. Estou falando isso que no final não vai mudar, tá? A conduta vai acabar sendo a mesma, mas eu preciso que você entenda isso, faz parte. Construção de raciocínio clínico não é decorar as coisas, faz parte de você entender o que está se passando. Se o paciente está ali em franco vômito, né? Vômitos incoercíveis, 2, 4, 5, 6, 8, 10 episódios. O que esse cara está perdendo muito? Pense aí, estômago, ácido e tal, está perdendo muito hidrogênio, tá? Aí o que ele vai fazer? Alcalose metabólica. O que a alcalose metabólica causa lá no rim? Aldosterona. Não é boba, não vai ficar jogando mais hidrogênio, vai começar a jogar o quê? Potássio. Vai começar a perder potássio. Aí o paciente faz hipocalemia. É um pouquinho diferente do trato intestinal baixo. Outra sacada aqui agora é questão de prova, tá? Isso aqui é coisa de prova. Isso na minha época de residência, isso estava na ponta da língua
tá? Uma causa, um tumor clássico que cursa com hipocalemia, adenoma viloso, tá? Perdas excessivas de potássio. Então, é uma sacada de prova aí, questãozinha, vai essa aí, vai de graça, finge que passou batido. Cara, vamos para perda renal, então. Você tem que pensar nas síndromes tubulares renais. Não são tão comuns no pronto-socorro. Não quero que você se prenda a isso. Agora, eu quero que você lembre dos pacientes que têm uso de diurético. Isso aí é um clássico. Isso é muito mais comum, tá? Muito mais presente no pronto-socorro do que paciente com síndrome tubular, tá? Então, fica essa dica, fica essa associação em paciente que usa, seja diurético de alça ou tiazídicos, pode cursar com hipocalemia, tá? Mas como que é o diagnóstico? Pô, mas como que eu vou suspeitar? Cara, a suspeita, eu vou até contar um pouquinho da história, mas normalmente é um achado dentro de um espectro maior que o paciente está apresentando, tá? Dentro de uma patologia base maior. Mas o paciente pode sim dar entrada com sintomas específicos. Quais são os sintomas específicos? Vamos voltar um pouquinho atrás de novo para você entender. O potássio tem duas coisas muito importantes no organismo. Auxilia a contração, tá? Contração muscular e contratividade muscular e o sistema elétrico cardíaco. Ele faz parte dessas duas coisas. Vamos lá, contração de músculo e músculo, lembra de coração, pronto. Você já sabe onde ele está. Se estou falando de contratilidade muscular, o principal sintoma dele ali vai ser fraqueza, paralisia, câimbras, sintomas associados, fadiga, sintomas associados a distúrbios de contração muscular, de contratilidade. E se falando de coração, vamos falar de arritmia, vamos colocar assim, ele faz parte, principalmente, atua na repolarização. Repolarização é aquela onda T, PQRS, finalzinho, a onda T. Então os achados, por exemplo, eletrocardiográficos, vão estar basicamente dentro dessa onda T. Principalmente nos casos mais graves, a gente normalmente vai pegar, nem que seja pelo menos uma alteração. Quais são as mais clássicas? As mais clássicas seria uma lentificação dessa onda T, um pouco mais alargada, um pouco mais achatada. Tá? Isso é um clássico. Outro clássico, talvez não tão nos casos de iniciais, mas você pode ter um alargamento do QT. Tá? E por fim, a onda U. Então, se eu dar uma pesquisadinha no Google para você ver a foto aí da onda U, a onda U é uma onda após a onda T de concavidade para baixo. Então vai vir a onda T alargada e achatada e uma nova onda U. Tá? Isso é um outro achado também do eletro e é uma sacada que você precisa ter. Lembrar dessa vamos dizer, dessa fisiopatologia. Né? Por isso que é importante. Se você não precisa decorar isso aqui. Se faz parte da musculação, faz parte da contratilidade, beleza. Contratilidade eu lembro de coração também. Eu lembro de coração, eu lembro faz parte da repolarização. Repolarização é igual a onda T. Então eu vou ter distúrbio principalmente na onda T. Se ela está mais lenta, está mais achatada, obviamente meu complexo QT vai alargar mais. E lembra da onda U. A onda U pode aparecer. Casos mais graves, isso pode alargar até o complexo QRS. Tá? Pelo menos uma dessas alterações, principalmente as três que eu te falei, vão estar presentes nos quadros de hipocalemia. Então, o paciente com hipocalemia precisa de quê? Eletro. Tá aí, segunda sacada que você não pode deixar para trás. Tem que solicitar eletro para esses doentes. Faltou uma coisa para eu falar dentro do diagnóstico aqui, que é muito importante, cara. Paciente com distúrbio de potássio, você precisa solicitar magnésio para ele, tá? A hipomagnesemia não tratada em paciente com hipocalemia, por mais que você tente resolver a hipocalemia, o paciente vai persistir hipocalêmico porque o problema dele é a hipomagnesemia. Então essa vai ser a nossa terceira sacada prática aqui. Solicitou potássio, também solicita magnésio. Se você está pensando em perda, como que é a perda de magnésio? Perda de magnésio, basicamente, trato gastrointestinal também. Então, se eu falei que é a principal causa lá, diarreia, vômito, esse paciente pode perder, ele pode fazer uma hipomagnesemia associada, concomitante. E se você não tratar isso, você não vai resolver a hipocalemia. Outro caso clássico de hipomagnesemia é o paciente com diabetes, tá? É uma causa comum de hipomagnesemia também. Então, duas sacadinhas que você tem que ter. Lembra do trato gastrointestinal, que pode cursar com hipomagnesemia, e lembra do paciente diabético. Então, se tem um paciente diabético, com diarreia, vômito, cara, você tem que pedir magnésio também. Beleza?